Como é que é, malta? Sejam bem-vindos. O meu nome é Jorge Silva e sou programador de videojogos. Já alguma vez pensaste como é que os jogos são feitos? Ou simplesmente queres aprender como fazer jogos? Então continua a ver este vídeo, pois vamos explorar o mundo da criação dos videojogos. Neste nosso primeiro vídeo, vamos falar sobre os conceitos básicos do Unity. Isto é, vais poder saber onde fazer o download do Unity, como escolher a versão do Unity, como criar um projeto e conhecer os seus diferentes render pipelines e conhecer os painéis e ferramentas do Unity. Este vídeo está dividido por secções, portanto, se estiver à procura de algo específico, avança para essa parte. Vamos a isso! Bem, comecemos por fazer o download do Unity. Para isso, só precisa ir a esta página, unity.com/downloads. Para facilitar o teu trabalho nesta fase, aconselho-te a clicar neste ícone do canto superior direito e criares uma conta. Após criares uma conta, só precisas de voltar a esta página e fazeres o download da aplicação. Eu, no meu caso, como estou a utilizar o sistema operativo Windows, vou clicar aqui. No vosso caso, se tiverem outro sistema operativo, cliquem no Download Other Version e escolham a aplicação para o vosso sistema operativo. Como já tenho a aplicação instalada, não vou fazer essa parte com vocês, mas não se preocupem, isto é uma instalação normal, como outra qualquer. Assumindo que já instalaste a aplicação, agora abre o programa que chama-se Unity Hub. Aqui vais poder controlar e gerir todos os teus projetos. Caso ainda não esteja feito, aconselho-te a fazeres o login na aplicação e seguires as instruções que eles te dizem. Vamos então ver as versões do Unity como escolher. Depois de teres aberto o Unity Hub, clica onde diz Installs. Aqui vais poder ver todas as versões de Unity que tens instaladas atualmente. Se estás a seguir este tutorial, possivelmente ainda não vais ter nada, mas não te preocupes. Para resolvermos isso, basta clicares aqui onde diz Install Editor. Aqui vais poder ver todas as versões do Unity, as que são oficiais, as que estão em formato pré-released e as versões de arquivo. Voltando aqui às versões oficiais, tens duas versões. Tens a Long Term Support, LTS, e Other Versions. O meu conselho é que sempre que quiseres usar uma aplicação, uma versão do Unity, use aplicações que digam LTS. Assim, garantes que durante os próximos 5 anos a tua aplicação vai ter sempre o suporte da equipa da Unity. Eu aconselho-vos a instalarem a versão 2021 3 do 3F1. Para isso é só clicarem no Install. No meu caso, como já tenho uma versão instalada, vou simular com uma versão anterior para te acompanhar. Portanto, vou escolher esta versão. Vai abrir esta janela. Aqui podes selecionar os módulos que queres instalar. Na primeira parte, onde diz DevTools, deves confirmar que o Visual Studio Community está selecionado para instalar. Apesar de existirem vários IDEs, esta versão instalada com o Unity vai garantir que vais conseguir ver referências e as documentações quando estiveres a programar. Caso estejas a utilizar um IDE à tua escolha, tenta procurar como podes fazer a integração dele com o Unity. Nas plataformas, vais poder instalar os módulos de compatibilidade. Isto é, quando estiveres a fazer um projeto e quiseres fazer para Android, por exemplo, tens de selecionar estes três piscos. Os restantes módulos deixa estar como pré-definido. Clica no Install e voltamos aqui a um bocado. One eternity later. Após a instalação, vais poder ver aqui na barra do Install a versão que instalaste, com os módulos que pediste para instalar também. Ok, vamos começar por criar um projeto. Para isso, clica nesta tab que diz Project e agora clica onde diz New Project. Caso tenhas várias versões do Unity instaladas, podes clicar aqui e ver qual é que é a versão que queres utilizar. No nosso caso, vamos utilizar a 2021 3.3F1, que foi a que acabamos de instalar. Estes dois primeiros são a versão base do Unity, isto é, utiliza o motor de renderização nativo do Unity. Na prática, todos os templates que estão aqui mostrados iniciam com esta versão e é então instalado módulos para otimizar e melhorar o motor de renderização. Se quiseres fazer um jogo 2D, simples, escolhe o template 2D. E assim, quando iniciar o teu projeto, todas as configurações vão estar pré-definidas para fazer um jogo 2D. Se quiseres um 3D, é a mesma história. Vais ver também que existem mais duas versões aqui, o RP e HDRP. Como disse, a Unity utiliza nativamente o seu motor de base. Estes templates utilizam um sistema de renderização diferente. Neste caso, o RP, ou Universal Render Pipeline, é um motor de renderização mais otimizado para criar todos os tipos de jogos. Ainda hoje existe alguma discussão a quanto e a que formatos de jogos é que deve ser utilizado o RP. Eu, no meu caso, quando quero começar um jogo, utilizo sempre esta versão e, caso necessite, faço um upgrade para a versão do HDRP. Uma nota.
Mesmo que comecem um projeto utilizando o sistema nativo, não tenham receio, não vão precisar de recriar um projeto todo novo. Vocês podem instalar os módulos para utilizar o RP ou HDRP, mesmo que tenham selecionado estas duas primeiras opções. Por fim, temos o HDRP, ou High Definition Render Pipeline. É então um motor de renderização para criar jogos normalmente denominados por jogos AAA, aqueles jogos carregados de gráficos que toda a gente gosta. É um motor mais dedicado a puxar, como eu disse, o gráfico. Ok, para este vídeo, vamos então clicar no 3D Core e no painel à direita temos aqui algumas definições que temos de pôr. Neste caso, temos o Project Name e a sua localização. Vou chamar este projeto Bases do Unity. Clica no Create Project para começar a criação do projeto. Dependendo da tua máquina, esta fase pode demorar um bocadinho. Voltamos quando tiver o programa aberto. A few moments later. Ok, demorou um bocadinho, mas já está. Vamos então continuar. Comecemos pela hierarquia. Aqui vais poder ver todos os teus objetos presentes na tua cena. Estes objetos têm como nome Game Objects. E o que é isto dos Game Objects? Ora bem, temos aqui três exemplos. O primeiro é uma Main Camera. É um objeto que contém a câmara principal do jogo. O segundo é uma Direction Light. É a representação da luz ambiente. E por fim, temos aqui um Game Object, que é a representação de um contentor onde dentro dele tem um cubo. Para poderem criar este tipo de Game Object, podem clicar então neste mais e selecionarem o tipo de objeto que querem criar. Podem também fazer clicando no lado direito do rato e indo aqui estas opções para criar os objetos. E por fim, se quiserem outra maneira, podem vir aqui à parte de cima das tabs, clicar em Game Object e selecionarem o Game Object que vocês querem criar. Podem também, usando estas barrinhas aqui de lado, esconder os Game Objects. Isto é, se eu clicar aqui neste caso, este Game Object desapareceu da nossa visão da cena. Ele está presente no jogo, mas não é visível nesta nossa visão de cenário. Podemos também clicar neste botão. E isto faz-nos o quê? Significa que nós não vamos poder clicar neste objeto nem selecioná-lo para podermos trabalhar com ele. Ao contrário dos outros objetos, basta eu clicar e consigo aceder a ele, este aqui fica bloqueado. A única maneira de poder aceder a ele é desbloqueando ou simplesmente clicando aqui pela hierarquia e posso fazer as modificações que são necessárias. Na hierarquia também podem pesquisar pelos vossos Game Objects, utilizando esta tabelinha aqui e escrevendo o nome daquilo que vocês querem encontrar. Neste caso, procurei por Cube e ele filtrou todos os objetos que tenham este nome. Ok, vamos falar sobre a Scene View. Olhando agora para o centro, temos então esta tab chamada Scene. Isto é a nossa visão da nossa cena. Nesta visão podemos selecionar os objetos e fazer as alterações, como por exemplo, se eu selecionar este Game Object, se clicar neste botãozinho ou clicar no W, posso fazer a movimentação deste objeto em Z, em X e em Y, podendo pô-lo na posição onde eu quero. Posso também rodar o objeto clicando neste botão ou clicando na tecla E, e assim posso fazer a rotação deste objeto em qualquer uma das direções que me é permitida. Podemos também fazer o escalamento deste objeto. Para isso, basta clicar ou neste botão ou clicar no R. E assim podemos usar estas guias para escalar o objeto nas maneiras que nós quisermos. Aqui em cima, o primeiro botão que nós temos é uma seleção de como é que o pivô vai estar selecionado. Isto é, se eu meter isto em posição de movimentação, neste momento nós temos o pivô no centro. Significa o quê? Significa que se eu escolher este objeto o primeiro e tiver a opção centro, ele vai me dar que a movimentação, a rotação ou a escalamento vai ser sempre a partir do centro do objeto. Mas como eu inicialmente fiz este Game Object ser iniciado na zona 0 do mapa, se eu movimentar este cubo meio metro para cima, voltar a selecionar este Game Object e mudar isto para o pivô, vamos ver que a partir de agora este objeto vai ser mexido de acordo com esta posição. Daí podemos fazer algumas alterações em que o centro da movimentação deste objeto passa a ser esta zona e não a zona central, que faria este efeito. A seguinte ferramenta é este botãozinho aqui. Este botãozinho aqui faz-nos selecionar o objeto de acordo com a sua orientação global ou local. Para este exemplo, temos então aqui o Sol. Se nós olharmos aqui, utilizando a tecla de movimentação, podemos ver que a sua orientação está definida destes parâmetros, da mesma maneira que é definida aqui no nosso canto superior direito. Se eu alterar isto para uma posição, uma orientação local, vamos ver que ele vai mudar a sua maneira de representar. Significa que neste momento, se eu quiser fazer alguma modificação, faço de acordo com os seus dados de orientação, movimentação e afins. A seguir, temos o display da grid. Isto é, se eu clicar aqui, podemos esconder a nossa grid
ou mostrar a nossa grid. Se nós tivermos isto em global, podemos então também ativar esta terceira opção, que é o snapping. Com este snapping ativo, em vez da nossa movimentação ser deste estilo, portanto livre, podemos então fazer uma movimentação controlada. Neste caso, ele está a controlar de 0,02, mas se nós metemos aqui, por exemplo, 1, significa que, ao movimentar, ele vai andar uma unidade cada vez que nós quisermos fazer alguma modificação. Por fim, temos aqui a maneira de ver a nossa cena. Neste momento, e originalmente, cada vez que nós iniciamos um projeto, ele vai sempre estar definido como shaded. Significa que nós vamos poder ver as cores do material. Se eu alterar isto para wireframe, vamos então ver que temos aqui um cubo e vemos estas linhas todas de contorno. Quando nós temos uma cena muito complexa, se calhar esta maneira é uma boa maneira de conseguirmos organizar e encostar objetos uns aos outros. Temos também o melhor dos dois mundos, que é esta terceira opção, que é o Shaded Wireframe. Neste caso, podemos ver o nosso objeto delineado por estas linhas e podemos também ver as cores. As restantes opções não vão ser aqui faladas, pois elas são normalmente utilizadas num contexto mais à frente. Vamos deixar isto no Shaded. Temos também a opção de 2D. Significa que neste momento, se nós olharmos para a câmera, estamos a ver a câmera num formato do mundo. Se eu clicar em 2D, ele vai nos modificar de tal maneira é que nós vamos conseguir ver os nossos objetos só em formato 2D. Atenção que este 2D não significa que o jogo em si está a ser feito em 2D. Isto significa então que a nossa câmera está em formato 2D. Pode nos ajudar. Outra maneira de entrarmos neste formato 2D, não bem propriamente 2D, mas temos este botãozinho aqui. Se nós olharmos aqui para este lado, temos aqui uma maneira, um radarzinho para vermos a nossa orientação. Da mesma maneira, temos este cubo aqui. Neste momento, nós estamos a ver isto em formato de perspectiva. Se eu clicar aqui, vamos ver isto em formato isométrico. Pode também ser útil para quando tiverem a fazer algumas modificações no vosso jogo, usar estas ferramentas para conseguirem aceder melhor aos vossos vértices do vosso objeto. A terceira opção que nós temos é esta iluminação aqui. Normalmente, quando vocês estão a criar um projeto, se tiverem uma luz ambiente, neste caso uma Direction Light, a vossa cena está a ser renderizada e está a ser demonstrada de acordo com a iluminação que está a ser feita por estes objetos ou outras luzes que vocês estejam presentes na cena. Se vocês não quiserem ver esta iluminação, quiserem manter a vossa cena sem pensarem na iluminação, se clicarem neste botão, neste momento o vosso cubo vai ser iluminado pela parte da câmera. Significa o quê? Que vamos ver algumas sombras, mas quando aproximamos, a zona que a câmera está a aproximar mais vai ser mais visível. Pode ser útil quando estão a fazer um jogo com um template mais escuro, portanto, de utilizar isto para conseguirem fazer os testes que são necessários. Vamos deixar isto ligado porque não faz muito sentido para aquilo que nós vamos fazer. Esta quarta opção é então um sistema, se nós quisermos adicionar som ao nosso jogo, de enquanto estivermos nesta cena, nesta visão, podemos clicar para desligar ou ativar o som. Mais à frente iremos fazer alguns exemplos para poderem ver como é que isto funciona. Esta opção aqui é uma opção só visual. Pode-vos ajudar, dependendo da quantidade e da qualidade e do tamanho do vosso jogo, a esconder algumas coisas para melhorar a performance enquanto estou a fazer a edição do vosso jogo. Se eu clicar aqui, desativo tudo o que existe. Neste caso, a Skybox, todas as iluminações, se eu tivesse alguns efeitos de partículas, fogs e isso tudo, este botãozinho escondia-me essas layers, então poderia fazer as modificações todas que eu quisesse, sem ter de estar a preocupar-me com estas cores todas. Esta opção aqui é uma opção nova do Unity. É então o quê? Como eu falei há bocadinho na hierarquia, eu posso esconder objetos. Mas vamos assumir que nós temos um projeto grande em que esta parte da nossa hierarquia é gigante e nós temos vários objetos escondidos e já não sabemos o que é que temos escondido numa certa zona do nosso mapa. Podemos clicar aqui e ele vai nos mostrar todos os objetos que estão na nossa cena mesmo escondidos. Isto é uma opção só para facilitar o trabalho quando já estamos muito avançados. Portanto, utilizem isto quando tiverem aqui a vossa hierarquia carregada. Depois temos aqui as definições da câmera. Estas definições da câmera não são as definições da main camera, ok? Isto é as definições da nossa visão aqui na CineView. Eu aconselho-vos a deixar estar no default. Dificilmente vocês vão ter de modificar isto, mas se precisarem de modificar, existe a documentação do Unity que explica o que é que cada campo destes faz. Por último, temos os gizmos. Os gizmos são o quê? São a representação gráfica de certos objetos. Neste caso temos aqui uma câmera que não é nada nem mais nem menos que um objeto vazio, mas tem um componente da câmera e adiciona este ícone. Se eu clicar aqui, estes objetos desaparecem. Podemos então controlar aqui quais é que são os objetos que nós queremos que apareçam no cenário ou não, como também o seu tamanho ou quando é que eles devem desaparecer dependendo da distância do ecrã. Agora, falando aqui pela Game Scene, podemos ver então aqui
a visão da nossa câmara de jogo. Se eu clicar aqui na Scene e clicar na Main Camera, podemos ver que quando a Main Camera está selecionada, vai-nos mostrar este quadradinho aqui, que é a representação do que a câmera está a ver. Da mesma maneira, podemos clicar no Game e vemos o que é que a câmera está a ver. Aqui podem pensar nisto como sendo a vossa janela de jogo real. Obviamente que quando fizerem o jogo convém que façam uma build e testem, mas enquanto estiverem a fazer o jogo podem usar esta cena para testar o vosso jogo. Então, e o que é que são as opções que temos aqui? Portanto, a primeira opção tem Game Simulator. Eu penso que quando vocês instalam a versão do Unity com o Android, vai-vos aparecer então o Game e o Simulador. Portanto, vocês vão poder escolher qual é que é a versão que querem trabalhar. Se estiverem a trabalhar com Android, possivelmente se calhar será melhor utilizarem aqui o simulador, escolher o telemóvel que vocês estejam a querer simular e fazerem os vossos testes de acordo com isso. Mas vamos deixar isto no game por enquanto. A segunda opção é os displays. Se nós tivermos mais que uma câmera, podemos clicar aqui e ver como é que as câmaras estão posicionadas. A terceira opção é então o aspecto da câmera. Neste momento, e originalmente, sempre que vocês criarem um projeto, a vossa câmera vai estar em Free Aspect. Significa que se eu mexer aqui estas barras, a câmera vai estar a acompanhar estas alterações. Podendo não ser o mais esperado, porque quando vocês estão a fazer um jogo, possivelmente vão querer estar a desenhar um jogo para um certo tamanho de ecrã. Se tiverem em Free Aspect, obviamente podem ter mais controle e perceber como é que o jogo vai estar representado nos vários ecrãs, mas se calhar não será a melhor opção. O meu conselho aqui é, cada vez que começarem a fazer algum projeto, venham aqui e partam logo do princípio que querem definir um tamanho pré-defeito. Eu, no meu caso, começo sempre por 1080p, que é o ecrã, o tamanho do meu ecrã. A próxima é uma opção de escala. Simplesmente dá para fazer zoom in e zoom out para percebermos o que é que está a acontecer. Esta opção aqui, o Play Focus, se nós clicarmos, temos aqui três opções. O Play Focused, Maximize e Unfocused são definições para quando clicamos neste botão para iniciar o nosso projeto. Se nós tivermos isto selecionado do Play Focus, significa, independentemente da tab que tenhamos aberta, assim que demos play, ele vai entrar nesta tab e vai ficar assim como vocês configuraram. Se eu meter em Play Maximized, quando eu fizer play, vai tudo desaparecer e este ecrã vai ficar nesta maneira. Vai preencher o vosso ecrã todo e vocês vão poder ver o jogo quase como se estivessem a ver o jogo em formato final. O Play and Focus é uma nova versão do Unity, significa que vocês podem estar numa tab qualquer e darem play e ele não vos vai alterar para nunca esta página. Portanto, tem de ser vocês, quando tirem play, a clicarem aqui. O default que eu deixo sempre é o Play Focused, porque normalmente quando eu quero fazer testes quero ver o que é que está a acontecer. Temos então aqui depois também a opção de Mute Audio. Se nós estivermos a testar o jogo várias vezes, vai chegar uma altura que nós vamos nos fartar do som. Portanto, já ouvimos tanta vez o mesmo som que nos vai chatear. Portanto, é só clicar aqui para bloquear o áudio. Esta opção aqui são os stats. O stats vai dar, quando estiverem em modo de jogo, vai-vos dar aqui então os stats do jogo, como é que ele está a correr, quantos FPS tem, stats de CPU, como é que está a correr, quantos triângulos tem e vértices tem na cena. Portanto, é uma opção para vos melhorar a vossa performance do jogo e vocês selecionarem então aquilo que perceberem o que é que têm de modificar para resolver os problemas. A última opção é igual à primeira, é os gizmos, nós podemos ativar ou desativar se quisermos ver isto na Game View. Atenção que estes gizmos nunca vão ser representados quando vocês fizerem a build final do jogo. Aqui na parte de baixo temos então o Project e o Console. Vamos falar primeiro do Console. O Console vai ser onde nos vai aparecer os nossos debugs quando estivermos a fazer programação. Quando nós começarmos a fazer a parte da programação, voltaremos a mexer nesta tab. Neste momento voltamos aqui ao projeto. Aqui no projeto vocês vão poder ver as pastas que estão atualmente no vosso projeto. Neste momento, quando nós começamos a criar um projeto novo, a única pasta que aparece é esta pasta de Scenes. Se nós quisermos ver estas pastas pelo nosso Windows, basta clicar com o lado direito, ir a Show in Explorer e vai-vos abrir uma janela onde vocês vão poder ver a pasta onde o vosso projeto está e todas as pastas referentes a este projeto. Avise que todas as modificações, alguns assets que vocês queiram adicionar externos ao Unity, devem ser postos dentro desta pasta, porque senão não vai ser reconhecido. Aqui dentro desta pasta também vão ver que, além de ter a pasta chamada Scenes, que é a mesma coisa que vemos aqui no Unity, temos aqui um ficheiro que não é mostrado pelo Unity. Não apaguem este ficheiro, pois este ficheiro é um ficheiro de configuração. Ele vai manter, vai dar e guardar as informações dos vossos objetos e não convém que seja apagado, porque depois pode haver conflitos quando vocês mexem alguma coisa. Para criar pastas, por exemplo, vamos só fazer aqui um exemplo, posso criar uma pasta através desta zona. Se eu clicar aqui, uma nova pasta.
e não aconteceu nada. Assim que vocês clicarem outra vez, derem focus no Unity, ele vai compilar e vai aparecer aqui a pasta. E se nós voltarmos aqui, vamos ver que foi criado um novo metafile para esta pasta. Podemos também criar, e devemos criar, pastas através do Unity, clicando no lado direito, ainda Create, clicar no folder e mais uma pasta. Vamos falar do Inspector. O Inspector é possivelmente a ferramenta ou o painel mais importante na produção de videojogos. Se eu clicar aqui neste objeto, que eu chamei Game Object, vamos ver que ele não tem rigorosamente nada. Portanto, vamos aqui analisar aqui algumas coisas. A primeira parte vai ser então, temos aqui este pisquezinho, que se nós clicarmos, ele esconde o objeto. Mas atenção, isto não é um esconder a nível visual que nós estamos a falar quando clicamos aqui pela hierarquia. Neste momento este objeto está desativado. Significa que mesmo que vocês corram o jogo, este objeto nunca vai ser visto independentemente do que aconteça, a não ser que seja volta a ser ativado. A seguir temos aqui o nome. Podemos fazer a alteração do nome através desta checkbox ou clicando no objeto na hierarquia e clicando no F2. A seguir vocês vão ver que todos os Game Objects, se eu selecionar o Main Camera, o Direction Light, o Game Object e o Cube, começa sempre com um componente principal que é o Transform. Todos os Game Objects que existem no Unity têm sempre o primeiro componente que é o Transform. Este componente é então a localização do objeto no mundo. Se eu voltar a clicar aqui no Game Object, vamos ver aqui uma coisa interessante. Então é assim, como eu disse, este Game Object quando foi criado foi posicionado na posição 000 do mundo. Portanto, temos aqui a posição 0, 0, 0, tem uma rotação de 0, 0, 0 e uma escala de 1 por 1 por 1. Se eu agora vier aqui este objeto ao cubo, vamos ver que ele está numa posição 0,5. Atenção, esta posição, quando vocês criam objetos dentro de outros objetos, a posição que é mostrada aqui deixa de ser uma posição global e passa a ser uma posição local. Ok? Se alguma vez tiverem de fazer alguma programação em que envolva modificar as posições destes objetos, este objeto não tem uma posição global, tem uma posição local dentro deste objeto. Continuando aqui no cubo, vamos ver que este cubo tem mais componentes. Neste caso, como isto é um cubo e é um objeto físico, ele vai então ter aqui alguns componentes associados a ele. Neste caso, um cubo, um mesh filter, e o mesh podemos ver através do wireframe. Isto é uma mesh, portanto, temos o objeto, temos a demonstração do objeto no mundo 3D. Temos o mesh render, que é o componente que trata da renderização, neste caso, de mostrar este quadrado no mundo. E temos aqui um Box Collider, que mais à frente vamos falar sobre ele, mas podem assumir isto como se fosse num objeto, garantir que este objeto tem qualquer coisa que bata, portanto como se fosse uma parede. E por fim, temos aqui a representação do material cá posto. Estes materiais neste momento não podem ser mexidos porque isto é um material default do Unity. Mais à frente vamos mexer em materiais em que podemos mexer em todas as opções que estão aqui. Malta, se chegaram até agora, pá, quero agradecer-vos pela vossa paciência. Peço desculpa pela qualidade do vídeo, não sou propriamente profissional ainda a fazer vídeos. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí um comentário que eu assim que puder respondo-vos. Se quiserem ajudar-me, cliquem no like e no subscribe e até à próxima. Obrigado.